Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à quarta live de aquecimento para o intensivo Iluminação na Prática que vai acontecer semana que vem. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos entrando. Vou deixar um recadinho aqui para o pessoal que entrar no comentário fixado. Enquanto isso, vamos entrando que a gente vai começar o conteúdo já já. Tudo bem com vocês, pessoal? Quem aqui está acompanhando essa semana de lives? Já assistiu a alguma das lives? Conta aqui para mim, por favor. Bom dia, Mariana, Silvia, bom dia, Marcos, bom dia, Reginaldo, Lu, Filipa, bom dia, Luísa, Adriele, Viviane, Pati, Luciana, Natália, bom dia, Viviane, Eduardo, bom dia. Sejam bem-vindos, Rafael, Ana Cristina, Gabriel, Rosane, bom dia. Olá, Luísa. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje, olha lá, a Silvia assistiu todas até agora. Que legal, Silvia. Muito bom. Você está gostando? O que você está achando? Conta aqui pra gente. Reinaldo, de Sinop, Mato Grosso. Seja bem-vindo, Reinaldo. Tem mais alguém aqui que está assistindo as lives? Bom, essas lives que estão acontecendo essa semana são lives de aquecimento para o intensivo Iluminação na Prática, que é o intensivo é um curso totalmente gratuito que eu desenvolvi. A Mari sumiu, mas eu voltei. Isso aí, o importante é voltar. Então, o intensivo é um curso totalmente gratuito que eu desenvolvi para que você possa, em 4 dias, mergulhar de vez na iluminação e para entender melhor, ter mais domínio sobre esse assunto, para que você possa desenvolver projetos únicos, projetando sem dificuldades, tendo confiança para transmitir os conceitos e as informações para o seu cliente e, consequentemente, conseguir oportunidades mais diferenciadas no mercado. Uma vez que aqui no nosso mercado da construção civil, né, arquitetos, engenheiros, designers de interiores e profissões semelhantes, pouquíssimas pessoas têm domínio completo sobre iluminação, é menos de 5% do mercado. Então, ao conhecer essa área, ao se especializar, você garante um diferencial nos seus projetos, que estarão livres de erros, você será capaz de desenvolver coisas muito mais diferenciadas, muito mais especiais para os seus clientes, e é uma forma de você se tornar mais reconhecido por conta disso. Primeiro, porque você vai ter mais facilidade e agilidade para desenvolver seus projetos de iluminação, mais autonomia e confiança para fazer isso, e você vai desenvolver um projeto que vai atender ao cliente nas suas necessidades, nas suas expectativas, de uma forma personalizada e com um bom custo-benefício. É o pacote completo que todo cliente quer. Então, no intensivo que vai acontecer semana que vem, eu vou abordar todos esses pontos. O intensivo começa na terça-feira, dia 28, a partir das 19 horas e 7 minutos. Serão 4 dias, terça, quarta e quinta e depois no domingo, tá? É um curso intensivo de 4 dias. Então, se você ainda não se inscreveu, é só você clicar no link da minha bio ou então digitar no seu navegador gilpasqualini.com, é esse site que está aí no comentário fixado, tá bem? Quando você se inscreve, você recebe os links das aulas, você recebe os materiais complementares, você recebe as informações antes do que vai ter em cada aula e você consegue participar dos sorteios que vão acontecer na semana que vem. Tem sorteios muito legais, muito completos, tá? No que diz respeito à iluminação. Então, como eu comentei, essa é uma live de aquecimento. Essa semana a gente está fazendo as lives todos os dias às 9 horas da manhã sobre assuntos diversos. A Silvia está contando aí que ela já assistiu a todas essa semana, ela disse, gostando muito, abriu muito minha mente, já ansiosa pelo conteúdo da semana que vem. Que bom, Silvia. Realmente, essas lives, elas não substituem o conteúdo da semana que vem, elas são só uma introdução para que vocês cheguem na semana que vem com mais informações, já mais bem preparados e possam ter um melhor aproveitamento de todo o conteúdo que vai ter na semana que vem, tá? Então,
coloca seu despertador, amanhã às 9 horas da manhã tem live de novo. E claro, não se esqueça que essas lives todas ficam salvas aqui no meu perfil. Então se você perder por algum motivo, é sempre legal que possa participar ao vivo. Mas se você não conseguir participar ao vivo, depois você consegue assistir. As lives ficam aqui salvas, ok? O tema da nossa aula de hoje, da nossa live de hoje, é sobre como conciliar diferentes temperaturas de cor em um mesmo ambiente, que é um tema que a gente falou um pouco, né, ontem. Essa é uma live complementar à live que nós falamos ontem aqui no perfil, em que eu falei sobre o uso de luz quente ou luz fria na cozinha. Eu sei que a Silvia viu, mais alguém que está aqui assistiu a live de ontem sobre essa dúvida, né? Luz quente ou luz fria na cozinha? Escreva aqui para mim, manda um eu se você assistiu. Então, antes da gente iniciar de fato, né, explicando sobre como usar as diferentes temperaturas de cor, eu só queria rapidamente explicar o que é temperatura de cor. Pode ser que alguém não esteja familiarizado com esse termo. A temperatura de cor nada mais é do que a tonalidade da luz. Ou seja, a luz pode ser um pouco mais amarelada, como por exemplo a luz desse abajur que está aqui atrás de mim, veja, ela tem uma aparência mais amarelada. Essa é uma temperatura de cor bem quente, 2700 Kelvin. Ou então ela pode ser uma luz com uma temperatura de cor mais fria, que ela vai ser mais branca, e se ela for muito fria, ela fica até mesmo mais azulada. Então isso se refere, né, à temperatura de cor, à tonalidade da luz. Quanto mais baixa a temperatura de cor, mais quente é essa luz, ou seja, mais amarelinha. Por exemplo, essa, como eu comentei, tem 2700. Acho que a gente está com um probleminha de conexão aqui, espero que tenha voltado. Qualquer problema, vocês me avisem, por favor. Agora, quanto mais alta a temperatura de cor, ou seja, quanto maior esse número, mais fria é essa temperatura de cor, ou seja, mais branca, até mesmo mais azulada. Então, uma temperatura de cor neutra, por exemplo, essa aqui é uma quente, 2.700. Uma temperatura de cor neutra tem 4.000 Kelvin, por volta de 4.000, e uma temperatura de cor fria tem acima de 5.300 Kelvin. A gente encontra com muita facilidade no mercado 5.500, 6.500 e aí vai, né? Tem até mais fria do que isso. Então, existe primeiro, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Como que eu faço para utilizar duas temperaturas de cor em um mesmo ambiente? Isso fica legal? Não fica legal? E o primeiro ponto é que não fica harmonioso se a gente usa temperaturas de cores distintas, porque elas são... eu vou mostrar daqui a pouquinho uma foto para vocês, mas a gente consegue notar essa diferença de temperatura facilmente, né, ao olhar. Então isso acaba por fazer com que o ambiente não fique harmonioso, né, acaba ficando um certo conflito. Na live de ontem eu expliquei para vocês sobre ambientes residenciais, que nesses casos a temperatura de cor não é um fator determinante e que a gente pode, né, você não tem obrigação de usar frio em lugar nenhum de um ambiente residencial, mesmo na cozinha. Então a primeira provocação aqui que eu quero fazer é a seguinte: o primeiro ponto que você tem que pensar é o porquê que você quer usar temperaturas de cor distintas naquele ambiente. Isso precisa estar muito claro, muito bem embasado para você partir, né, para os próximos pontos. É isso que eu tenho tentado dizer aqui para vocês nessa semana, e na semana também que vem vou fazer isso. A ideia é que você consiga sair dessa caixinha, né, em que nos colocam, que o mercado nos coloca, que institui algumas regras, e passar a pensar, falar, poxa, isso faz sentido? Não faz sentido? E tomar as próprias decisões de projeto, ter domínio para fazer isso. Então, num projeto residencial, a gente não precisa de luz fria em lugar nenhum. Você precisa, sim, da quantidade de luz correta. Acho que a gente está com um probleminha aqui de sinal, mas acho que vai melhorar agora. Então, você precisa, sim, da quantidade de luz correta, das características, né, da luz correta, ou seja, uniformidade, baixo ofuscamento e etc. Mas a temperatura de cor não é determinante. Até porque você precisa, no ambiente residencial, criar aconchego, criar uma sensação de acolhimento, né, ter um ambiente que é mais íntimo e um ambiente que é mais pessoal. Então, se você for utilizar, o que eu recomendo em primeira mão é num ambiente, né, no mesmo ambiente, usar a mesma temperatura de cor
em todas as fontes de luz, justamente porque fica mais harmonioso. Eu vou te mostrar aqui uma foto de uma escala de cores que vai... Uma escala de cores não, né? Na verdade é uma escala de temperaturas de cor que você vai conseguir identificar como são próximas as temperaturas de cores. Vamos lá. Tá meio para baixo na minha galeria. Aqui. Essa é uma escala de temperaturas de cor. Então, eu vou tirar os comentários rapidamente para vocês conseguirem ver melhor e depois a gente volta. Essa foi uma foto que eu tirei numa loja de iluminação. Vejam como as temperaturas de cor, mesmo numericamente próximas, são bem distintas, visualmente falando. Então, o que a gente vê no mercado, né, o que é categorizado pela norma como temperatura de cor quente, é tudo que vai até 3.300 Kelvin, que a gente tem, né, grande parte dessa escala de cores está em temperatura de cor quente. Depois, temperatura de cor neutra é tudo que está entre 3.300 e 5.300 Kelvin. E depois, o que tem temperatura de cor fria já está acima de 5.300 Kelvin. Então, veja que a última temperatura de cor aí dessa escala é de 5.000 Kelvin. Ela ainda é categorizada como luz neutra. Porém, veja como ela já parece bem azulada em comparação com as primeiras aqui, que são a luz quente. Então, a luz fria ela vai ser mais azulada do que isso ainda. Eu quero que você perceba, por exemplo, veja a temperatura de cor 3.000 Kelvin e 2.700 Kelvin. Elas estão lado a lado, elas numericamente são bem próximas, mas é notável essa diferença. Portanto, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Você pode fazer um projeto em que propositalmente você utiliza algumas fontes de luz com uma temperatura de cor mais quente, por exemplo. Isso pode acontecer. Porém, é preciso tomar muito cuidado. Se não for a sua intenção, né, se você quiser deixar o projeto mais harmonioso, mais clean possível, o ideal é que você use a mesma temperatura de cor. Porque se você se esquecer, por exemplo, né, e usar uma temperatura diferente, não especificar isso bem especificado, isso vai gerar um ruído visual no ambiente. E aí eu tenho uma foto aqui de um ambiente que é muito mais gritante, né? Mas é que mostra esse ruído visual. A gente tem uma sala iluminada com temperatura de cor quente, e essa sala, né, é uma sala de estar, e lá mais ao fundo, não aparece na foto, mas lá ao fundo tem uma mesa de jantar. E ali tem tipo um balcão, né? Não é exatamente uma cozinha, é um balcão de bar, alguma coisa desse tipo, e foi utilizada a temperatura de cor fria. Muito provavelmente justamente por conta dessa mentalidade, né? Que eu preciso de temperatura de cor fria numa cozinha. Mas veja como isso gerou um ruído visual ali, ficou esquisito no ambiente. Ficaria muito mais harmonioso se fosse usada a mesma temperatura de cor em tudo, tá? Mas, como eu disse, pode haver situações em que você precisa, por qualquer motivo, utilizar uma temperatura de cor diferente, não usar uma única naquele ambiente. Então, quais são as recomendações nesse caso? De que forma você pode fazer isso para que fique mais coerente e interessante no espaço? Primeiro, a minha sugestão é que você procure não usar temperaturas de cor tão distintas. Por exemplo, como nessa foto que eu te mostrei, né? A sala ali estava com 2.700 Kelvin, provavelmente, algo do gênero, e aquela luz da bancada estava com 5.000, 6.000 Kelvin. E fica muito gritante essa diferença, precisa tomar cuidado. Outra coisa, se você for utilizar temperaturas de cor distintas, é interessante que tenha uma estratégia nisso. Então, eu vou usar a luz funcional, por exemplo, 3.000 Kelvin, tudo que é luz decorativa, 2.700. Porque se for uma coisa aleatória, vai ficar uma bagunça, realmente. Então, se você tiver uma estratégia, se apegue a essa estratégia e siga com essa estratégia até o fim, tá?
E eu acho uma boa composição de temperatura de cor, principalmente se houver a situação do seu cliente pedir uma luz mais fria para as áreas de trabalho, como a gente comentou ontem, né? A gente orienta o cliente, explica que não tem necessidade, mostra fotos, mostra exemplos, mas, em última linha, a decisão é dele. Se ele quiser utilizar uma temperatura de cor mais fria, a casa é dele, é ele que vai viver ali, né? A gente não pode brigar com o cliente, forçar uma situação goela abaixo. Então, a minha sugestão é você trabalhar, ao invés de temperatura de cor fria, trabalhar com a luz neutra. Aí, né, a gente já consegue ter um ponto de equilíbrio junto ao cliente nessa argumentação, né? A gente fica nem para você nem para mim, vamos ficar no meio então. E também não fica uma diferença tão gritante em relação à luz quente que vai estar no restante do ambiente, né? Partindo da ideia que você vai utilizar a luz quente. Outro ponto, utilizar comandos de acendimento separados também. Então, se na área de trabalho seu cliente faz questão de ter uma temperatura de cor mais fria, então a gente vai por 4000 Kelvin, se certifique de que o ambiente não precise desta fonte de luz para estar bem iluminado, é a primeira coisa. Então, vai ser uma fonte de luz, vai ser uma iluminação que vai ser acesa realmente somente durante o trabalho. E aí, quando ele não estiver cortando nada na cozinha, quando ele não estiver lendo alguma coisa, né? Quando ele não estiver executando aquela tarefa em específico, você pode deixar essa luz apagada. E aí, o ambiente todo estará harmonioso, ficará interessante. Quando ele for executar a tarefa, tudo bem. Você vai, né, ter aquele contraste ali, mas o cliente está ciente, né? Foi a escolha dele e a gente já aproximou um pouquinho. Não criou uma relação tão gritante, tão distante. Fica mais interessante. E uma coisa também bem legal, né, uma ideia bem interessante, mas aí depende do cliente ter uma disponibilidade financeira mais alta, é utilizar produtos IW, ou seja, os produtos que são branco inteligente. IW é a sigla para Intelligent White, que também é chamado de branco inteligente, branco dinâmico, tem várias formas de nomenclatura, né, dentre as marcas nacionais, que são vendidas no Brasil ou mesmo aqui em Portugal. São produtos que conseguem fazer uma variação de temperatura de cor na própria peça. Então, ele varia, por exemplo, desde 2700 Kelvin até 6500, 2700 até 4000 Kelvin. Então, você consegue fazer um ajuste para que todo esse sistema de iluminação varie essa temperatura de cor. Se você for fazer isso, né, você pode fazer isso só na área de trabalho, por exemplo, de forma que quando essa área de trabalho for ser acesa com todo o restante do ambiente, o cliente utilize a cor quente igual a do ambiente, por exemplo, e só quando ele quiser realmente ele utilize luz fria. Essa é uma possibilidade. E aí você consegue fazer isso de uma forma não muito cara, porque vai ser só aquele equipamento que vai ter esse ajuste e já são vendidos os equipamentos que já tem o botão certinho, então você faz ali a conexão e não exige um sistema de automação para fazer isso, né? Você liga um botão, como é que se chama? Um botão mesmo de ajuste, né? Diretamente nesse equipamento. Agora, você também pode fazer uma coisa mais elaborada, que é associar todo o sistema de iluminação da casa ou do comércio, o que quer que seja, a um sistema de automação. E aí, se todo o sistema de iluminação da casa for IW, o cliente consegue ajustar todas as luminárias. Isso também é interessante. Então, se ele quiser, por acaso, ter um momento ali com uma temperatura de cor mais fria ou um momento com uma temperatura de cor mais quente, ele tem essa facilidade. Também, é claro, quando a gente utiliza os sistemas de automação, a gente tem possibilidade de criar cenas, né, de determinar, eu vou criar uma cena aqui que é jantar a dois. Então, nesta cena vai estar aceso esse pendente com dimerização de 50% a 2700 Kelvin, vai estar aceso aquele outro spot com dimerização de 80%, 2700 Kelvin, por exemplo. Então, quando a pessoa clica ali e jantar a 2, todo o sistema de iluminação já se altera para aquela configuração que foi feita. Isso é muito legal, mas, é claro, tem um custo bem considerável para o cliente, porque todos os equipamentos vão ser mais caros,
porque ele vai ter todo esse sistema de mais LEDs ali, né, uma configuração específica para conseguir fazer todas as temperaturas de cor. Os drivers dos LEDs são mais caros e o próprio sistema de automação também é um investimento relevante, tá? Mas é uma alternativa, é uma possibilidade a depender da situação, a depender do cliente, a depender da demanda. Outro ponto também que eu queria chamar aqui a atenção é que para ambientes internos, essa mistura de temperatura de cor pode ser problemática, né? Então, por isso que eu aconselho usar a mesma e tomar muito cuidado quando for usar diferentes. Mas para fachadas, isso pode funcionar. Então, se você utiliza, por exemplo, luz quente e luz fria, você pode utilizar isso como um recurso para passar mais ainda a sensação de profundidade. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma fachada que tem uma varanda avançada e o resto da fachada esteja mais recuado. Você pode usar nessa varanda avançada uma temperatura de cor neutra ou mais, né, por exemplo, 4.000 Kelvin, e nessa varanda recuada 3.000 Kelvin. Isso vai acentuar essa sensação de profundidade, né? O que está mais escuro ali parece que está mais ao fundo. Então você consegue ter uma noção melhor da fachada. Esses recursos são bem interessantes. Você também consegue fazer, tem muitos projetos internacionais de iluminação de fachadas, inclusive fachadas históricas, que isso é feito nos andares. Então, as fachadas, o nível mais inferior, vamos supor, né, um edifício de 3 andares, cada andar é feito com uma temperatura de cor diferente, né, gradativamente, deixando uma luz mais quente ou uma luz mais fria. Isso também é possível. Então, a gente, no caso de fachadas, isso funciona bem. É claro que se tiver um conceito por trás, uma intenção, toda vez que você faz uma coisa aleatória, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, havendo toda essa avaliação por trás, realmente pode ficar bem interessante, tá? Espero que eu tenha ajudado. Eu sei que essa é uma questão que levanta muitas dúvidas, né, sobre como tratar isso com o cliente, quais alternativas eu tenho. Sempre que eu falo sobre utilizar luz quente na cozinha, muita gente me diz, olha, eu acho legal, eu topo, mas meu cliente não topa. De que forma que eu posso conduzir isso? E essa live foi com esse objetivo. Não só na cozinha, né, é um exemplo, mas às vezes no escritório, no banheiro, a gente tem, né, encara essas divergências, essas dificuldades no nosso dia a dia profissional. Eu acho que é essencial ter essa conversa. E no intensivo, que vai acontecer na semana que vem, eu vou falar bastante sobre temperatura de cor, vou explicar situações práticas, eu vou mostrar um projeto feito da forma como a gente mais vê aí no nosso dia a dia profissional, né, com erros, um projeto raso, sem muito detalhamento, sem muitas informações, e vou transformar isso num projeto incrível apenas com a iluminação. Então vai ser totalmente prático, você vai ver ali a transformação ao vivo, além, é claro, de muitos conceitos, muitas informações adicionais que serão transmitidas ao longo das 4 aulas da semana que vem. Começa na terça-feira, vai ser no meu canal do YouTube, a partir das 19h07. É só você clicar no link da minha bio para fazer a inscrição ou então digitar aí no seu navegador jupasqualini.com. E lembrando que quem fizer a inscrição vai receber toda a programação do evento, recebe com antecedência os links das aulas, com toda a informação, né, o conteúdo programático que vai ter em cada aula. Depois da aula recebe o material que for apresentado na aula, né, todo mundo vai receber o PDF e também consegue participar dos sorteios que vão acontecer na semana que vem, que tem sorteios bem legais aí, todos relacionados à iluminação para você cada vez ter mais domínio sobre esse tema. Tá bem? Lembrando então que amanhã a gente tem outra live às 9h da manhã e a live de amanhã vai ser sobre os impactos da falta de conhecimento em iluminação. Vai ter bastante assunto aqui, é bem importante esse papo, então essas lives são rapidinhas, né? Coisa de 20 minutos, meia hora, mas que com certeza vai abrir aí os horizontes para um cenário aí muito importante a respeito do conhecimento da iluminação. Então a gente tem um encontro marcado amanhã de manhã. Obrigada pela presença na live de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!